Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo. Nós vamos falar do conteúdo do Renascimento. Você pode estar acompanhando diretamente no seu livro, lá na página 65, é o capítulo 4. Estamos iniciando então o conteúdo já do segundo bimestre. Tá, mas o que é esse tal de renascimento? Quem renasceu? O Renascimento foi um movimento que aconteceu entre os séculos XV e XVI, que acontece na Europa. Como nós vimos, na Baixa Idade Média, houve um renascimento comercial e o surgimento de uma nova classe social chamada a burguesia. Esse movimento, que a gente chama de renascimento, ele é um movimento artístico e científico, que acontece então nesses séculos, né, do século XV e século XVI na Europa. E esse movimento ele se inicia a partir das cidades italianas. A gente viu que na Baixa Idade Média as cidades italianas, elas começaram, não somente as italianas, mas elas começaram a ser valorizadas. E mais pessoas começaram a vir morar dentro das cidades. Na última aula a gente viu também que desde o século XI as universidades elas começaram a existir ali na Europa, em diversos lugares, e que todas elas ainda eram controladas pela igreja. Mas a partir do século XV e século XVI, essa mentalidade de tudo ser relacionado à igreja começa a ser questionada e começa a ser alterada. Uma primeira mudança que nós temos é a desvalorização da terra e a valorização do dinheiro. Muitas pessoas que antes eram importantes por terem terra, né, eram poderosas por terem terra, por dominar todo aquele território, por poderem fazer leis naquele território, vão começar a perder esse prestígio. E quem realmente vai ter mais influência econômica e vai ter mais dinheiro é que vai acabar se tornando aí mais importante dentro da sociedade. Isso como consequência da valorização do comércio e do surgimento dessa nova classe que nós chamamos aí de burguesia. Outra coisa interessante nessa época é que as pessoas elas começaram a ter um interesse artístico, interesse pelas artes e começavam até mesmo patrocinar artistas, financiavam até mesmo a vida desses artistas. Era ser patrocinador de algum artista, algum pintor, algum arquiteto, escultor, era uma forma de se ostentar e de ficar conhecido até mesmo dentro da sociedade. Por isso, muitos burgueses acabaram aí patrocinando os artistas nesse período que a gente chama aí de Renascimento, que vai do século XV e XVI. Outra coisa interessante da gente notar é que a cultura clássica grega e romana ela começa a ser resgatada. Nós vimos que durante toda a Idade Média, a educação ela ficou em segundo plano. Nesse caso, a maioria da população era analfabeta, não sabia ler nem escrever, não tinham, né, interesse em terem maiores conhecimentos, porque acreditavam que não era necessário utilizar aquilo para o tipo de vida que eles levavam, isso tanto os nobres quanto os camponeses. Mas, com a chegada, né, dessa valorização do comércio, com o início da burguesia, com a vida nas cidades, eles vão começar a perceber que para ter um desenvolvimento maior dentro das cidades, era necessário ter um conhecimento também maior. Por isso, a cultura grega e a cultura romana começam a ser resgatada, que por toda a Idade Média tinha sido esquecida e deixado de lado. Os filósofos gregos, né, como Platão, Aristóteles, eles vão ser retomados. Na aula anterior a gente viu que muitos deles começaram a ser utilizados até mesmo aí nas faculdades. Então eles começam a estudar novamente esses filósofos e as descobertas, né, também dos cientistas ali gregos que eles fizeram. Uma coisa que acontece então nesse período é a mudança da mentalidade europeia. Durante toda a Idade Média, a mentalidade europeia era o que a gente chamava de teocêntrica. Isso é, Deus no centro de tudo. Tudo era explicado
relacionado à religião. Tudo. Então, a questão climática, a questão de doenças, tudo era explicado através da religião, até mesmo a questão social, né? Eu nasci camponês, por que eu não posso me tornar um nobre? Porque essa é a vontade de Deus para sua vida. Você nasceu filho de camponês, é porque Deus quis desse jeito. Por isso que você deve continuar sendo um camponês e por isso você não deve virar um nobre. Então, tudo era explicado através da religião. Já ali no final do século XIV, essa mentalidade ela começa a se alterar aos poucos. Então, a gente percebe que o ser humano ele passa a ser um tema principal dos estudos, né? É o que a gente chama de antropocentrismo. É interessante notar que o pensamento humano ele começa a ganhar força em vez da religião. Começa a ser valorizado muito essa questão do pensamento humano. Entre os movimentos que nós vamos ter nesse período, dentro do Renascimento, um movimento interessante de estudar é o humanismo. Esse movimento humanista, ele promovia, por exemplo, a crítica, curiosidade em relação a todas as coisas, os questionamentos a respeito, muitas vezes até mesmo do que a igreja dizia, busca pelo conhecimento, tudo isso o humanismo ele vai buscar, e até mesmo o desejo aí pelas obras de arte. É interessante que o humanismo ele vai valorizar então o pensamento humano, essa questão da racionalidade. Os humanistas, né, esses pensadores humanistas, eles não aceitavam as explicações religiosas. Eles acreditavam que era necessário ter explicações mais precisas sobre, por exemplo, os fenômenos naturais. Entre os pensadores humanistas, a gente pode dar destaque ao Francesco Petrarca, que vai ser um poeta que valorizou as línguas antigas como o latim clássico, né, que era falado pelos romanos, e o grego. E nós temos também o Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, ele vai ser um crítico, principalmente da igreja, da autoridade da igreja. Ele vai começar a criticar e dizer que a igreja ela não pode ter a última palavra, que era necessário as pessoas pensarem, não aceitarem tudo que a igreja dizia, mas buscarem o próprio conhecimento. E ele vai escrever um livro conhecido aí como Elogio à Loucura, que ele vai acabar fazendo essas críticas aí à igreja. Como eu falei para vocês, nas cidades italianas que todo esse movimento, né, filosófico, científico, artístico, ele começa. A gente precisa lembrar que a Itália é o centro praticamente ali da Europa. A Itália, a Península Itálica, ela fica ali no meio do Mar Mediterrâneo. Lembre que o Mar Mediterrâneo ele começa a ser amplamente utilizado com o renascimento comercial. E os portos italianos vão ser os principais portos comerciais da Europa nesse período. Por isso, todo o conhecimento que vinha da Ásia, primeiramente chegava na Itália, e a partir da Itália que começava ali a se difundir esse conhecimento. Como a Itália, as cidades italianas, tinham uma grande importância comercial, a classe burguesa ela vai acabar se fortificando também nas cidades italianas. Algumas cidades italianas principais se destacam nesse período, que são a cidade de Veneza, a cidade de Florença e a cidade de Gênova, tá? Uma coisa que é interessante pensar sobre essas cidades é que elas eram cidades ainda de estilo medieval, então elas não tinham uma estrutura muito boa, elas tinham falta de higiene ainda, então alguns problemas que veio, né, do período medieval ainda continuava, né, o lixo ainda era jogado nas ruas, então assim, a população ela vivia muitas vezes abastada de dinheiro, mas ainda faltava alguns tipos de conhecimento e cuidados ali com a estrutura da cidade. Outra coisa interessante, como eu falei, é que essas famílias burguesas que viviam do comércio, elas começaram a se tornar muito poderosas dentro dessas cidades. E é elas que vão começar o incentivo às artes. Uma das famílias burguesas que mais se destacou nesse período vai ser a família dos Médicis.
Só para você ter uma ideia da importância até mesmo política que eles vão alcançar, um deles, o tal de João de Médici, ele consegue se tornar o Papa Leão, ele consegue se tornar um Papa, o líder da igreja, o supremo líder da igreja católica. E isso no ano de 1513, ele consegue ser nomeado como Papa, para você perceber o poder que essas pessoas acabavam ganhando. E os burgueses que patrocinavam as artes, eles acabavam também ficando famosos e poderosos nesse período, através das artes aí que os artistas faziam. Todos os burgueses que patrocinavam as artes eram chamados aí de mecenas. Então lembrem, mecenas são os burgueses que patrocinavam as artes e sustentavam então esses artistas, filósofos, pintores e escultores. E com isso, né, tanto os pintores, escultores, filósofos, eles acabavam aí recebendo fama, né, por ter sua arte difundida. É interessante notar que todo esse movimento ele começa nas cidades italianas e acaba posteriormente se alastrando por toda a Europa. Na próxima aula nós vamos ver mais algumas características e algumas ideias, né, que surgiram durante esse período do Renascimento. Faça as atividades que estão listadas abaixo e não perca aí a nossa próxima aula. Até mais!